NSC TV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento. Giasse. 60 anos conquistando grandes amigos. Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Unesc, nossa universidade comunitária. Jornal do Almoço no ar, direto de Criciúma para todo o sul de Santa Catarina. As imagens na tela são ao vivo do Parque Municipal Altair Guide, do ladinho da Prefeitura da cidade. Dia de calor na região, agora meio-dia e 1 minuto e os termômetros estão marcando 30 graus. Tem até alerta de calorão para hoje, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo para a gente se programar. Muito boa tarde para você, é sempre bom poder contar com a sua companhia nessa horinha do almoço. Vamos juntos até a 1h05 da tarde com bastante informação. Um dos destaques de hoje é o alerta para doação de sangue nessa época do ano. Os estoques do Hemosc estão baixos. Tem ainda a confusão sobre a taxa de ocupação dos hotéis. A Justiça derrubou a liminar que barrava a ocupação máxima em Santa Catarina e a lotação de 100% está permitida novamente. No Quero Saber Animal de hoje, falaremos sobre os pets idosos. Se você quer participar com perguntas ou fotos do seu velhinho, manda um WhatsApp pra gente, 991469079. A gente está esperando a sua mensagem. O JA dessa quarta-feira, 30 de dezembro, tá só começando. E para começar o JA desta quarta, vamos falar dos casos de Covid-19 em Santa Catarina. Dá só uma olhada no gráfico, são 485.935 casos confirmados. O governo do estado registrou ontem mais 3.800 novos infectados. É o maior número em 24 horas na última semana. O lado positivo disso tudo é que mais de 463 mil pessoas já se curaram da doença. Tem também outro lado positivo, o número de pessoas com o vírus ativo, ou seja, o total de pessoas que estão transmitindo a Covid-19 vem diminuindo. É o terceiro dia de queda. Nesse momento são 16.900 pessoas, 159 a menos que no dia anterior. As cidades com mais casos ativos continuam sendo as maiores do estado. Joinville com 1.595, Florianópolis 1.468 e Blumenau 952. Agora as mortes, 79 pessoas morreram por Covid-19 e entraram ontem para o banco de dados do governo estadual. É o maior registro em 2 semanas. Esperamos que esse número não entre numa crescente. 5.161 pessoas já perderam a vida em Santa Catarina e nós lamentamos muito por isso. A Justiça derrubou a liminar que barrava a ocupação máxima nos hotéis de Santa Catarina e a lotação de 100% está permitida novamente. Essas idas e vindas são tema do comentário do Anderson Silva, que dá mais detalhes para a gente. Boa tarde, Anderson. Olá, Denise. Boa tarde a você. Boa tarde a Criciúma e região. Bom, Santa Catarina tem uma nova decisão em relação aos hotéis e pousadas. É bom lembrar que o Estado havia publicado uma portaria e um decreto liberando 100% dos hotéis e das pousadas. Também liberando eventos sociais com restrições de ocupação e também casas noturnas e pubs e outros estabelecimentos do gênero. Isso também junto com cinemas e teatros que acabaram sendo liberados pela Justiça já em outra decisão. Mas nesse caso específico, para os hotéis, pousadas, casas noturnas e eventos sociais, havia uma decisão que estava barrando, uma decisão de primeira instância. 2 negativas no Tribunal de Justiça depois, teve uma terceira decisão ontem no Tribunal de Justiça que autorizou então que hotéis e pousadas possam operar com 100% dessa capacidade. Casas noturnas e pubs podem operar conforme o mapa de risco, conforme as cores do mapa, e ao mesmo tempo a gente tem uma decisão dos eventos sociais que podem operar no nível gravíssimo com 30% da capacidade. Essas idas e vindas são muito ruins para Santa Catarina, E aí faltou planejamento, discussão dos gestores para fazer com que essas decisões fossem, ou seja, caminhassem num planejamento específico e não tivesse essas idas e vindas aí que a gente está vendo em Santa Catarina. Agora, é uma decisão que sai na noite do dia 29 para o dia 30,
esse período de ocupação dos hotéis é muito alto, né? Geralmente é nesse período entre pós-Natal e o começo de janeiro que a gente tem uma ocupação muito alta, as pessoas vindo para o litoral catarinense. Agora, claro que essa decisão ela não deve ter um enorme impacto, porque as pessoas já reservaram seus hotéis, ou já vieram, ou já estão aqui, ou já estão a caminho. Então a tendência é que um setor como o do turismo, que é muito importante, já tenha sido bastante impactado por essa falta de planejamento e essas idas e vindas que a gente teve aqui em Santa Catarina nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Agora, o Estado tem uma missão importante, que é fazer com que essas regras que foram determinadas inicialmente sejam cumpridas. A decisão judicial permite que o Estado possa liberar, então, o setor do turismo, que é bastante afetado, e eu sempre digo, nenhum setor é vilão nesse processo. Agora que poderia ter havido uma discussão mais coesa por parte dos gestores públicos até agora, isso poderia ter acontecido sem dúvida alguma, até mesmo para não prejudicar o setor do turismo, que acabou sendo abatido ainda mais com essa falta de planejamento e de discussão dos últimos meses aqui em Santa Catarina. Fiscalização será importante, o Estado precisa fazer cumprir o seu papel, já que tem uma decisão favorável a ele neste cenário específico. Uma ótima quarta-feira a todos e uma boa tarde. E agora a gente fala de saúde aqui no Jornal do Almoço. É que a Prefeitura de Criciúma está com um projeto bem bacana de atendimento domiciliar. Isso mesmo, os profissionais de saúde atendendo na casa dos pacientes. A Raquel Schneider chega ao vivo agora para contar para a gente como é que está sendo, né? Como é que estão sendo esses atendimentos, né, Raquel? Boa tarde para você. Oi, Denise, boa tarde para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. É uma notícia boa, sim, para a área da saúde. Agora o município está credenciado no Programa Federal Melhor em Casa. E o objetivo, é claro, é humanizar a questão das consultas médicas, levar os atendimentos até a casa dos pacientes. Para a gente entender como isso vai funcionar, eu estou aqui com o secretário de Saúde de Criciúma, Célio Casagrande. Boa tarde, Célio. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Explica pra gente primeiro como que foi essa questão do credenciamento do município nesse programa federal. Então, nós estamos há alguns meses, né? A administração sempre no intuito de melhorar o atendimento mais humanizado nas casas das pessoas, mais próximo às pessoas. Por isso, todo esse processo de credenciamento, de habilitação, nos exigiu muito da equipe, levando documentação e demonstrando que é muito melhor fazer o atendimento a domicílio em pessoas que precisam do que elas ficarem num leito hospitalar, dentro de um leito hospitalar ou com pessoas acompanhando muitas vezes dentro de um hospital, né? O objetivo é evitar a questão de internações desnecessárias nos hospitais, né? Às vezes as pessoas não têm muita noção do que está acontecendo, já buscam o hospital, já são internadas e às vezes isso pode ser evitado justamente com esses atendimentos em casa. Quais pacientes vão ter acesso, direito a esse serviço? Exatamente, esse é o grande objetivo. Muitas vezes as pessoas ficam hospitalizadas sem necessidade, e o desconforto também de familiares terem que estar juntos. E o grande objetivo, então, é atender as pessoas acamadas ou domiciliadas, né? Aquelas pessoas que não podem ir até uma unidade de saúde ou que precisam ficar com um sorinho dentro de casa, que precisam ficar estabilizadas no seu próprio lar, no lar junto à sua família. Portanto, as pessoas acamadas e domiciliadas, que precisam de profissionais da área da saúde, né? Tá certo. E em relação às equipes, né? Serão 2 equipes com mais ou menos quantos profissionais e quais profissionais? Então serão 2 equipes, das 7 da manhã às 19, dando um suporte àquilo que a gente tem, né? Um suporte na área de fisioterapia, na área médica, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, né? Farmacêuticos. Então essa equipe multiprofissional, ela dará um suporte àquilo que a gente tem na rede municipal de saúde de Criciúma, humanizando mais, né? Que é o que a gente tem colocado sempre, né? Tenho conversado muito com o prefeito Salvaro sobre isso, humanizar, né? Com uma condição melhor das pessoas próximas às suas casas e também agora nas suas casas. A partir de quando esse serviço vai estar disponível? As pessoas vão receber essas equipes em casa? Ainda falta algum tipo de processo burocrático acontecer para que o serviço comece a funcionar? Nós conseguimos então essa habilitação agora há poucos dias, a publicação saiu e nos próximos meses, né, esperamos o mais rápido possível,
ver a forma de contratação dessas equipes, e acredito eu que no primeiro trimestre do ano que vem, de 2021, nós já iniciaremos com as 2 equipes fazendo esse suporte fantástico e que vai ajudar muito as pessoas dentro das suas casas. Portanto, o Melhor em Casa, ele vem num momento importante, né, para complementar tudo aquilo que a gente tem, para complementar o nosso centro de retaguarda, para complementar todos os serviços que a gente já tem. Tá certo, secretário. Muito obrigada por nos esclarecer essas dúvidas. Denise, uma notícia positiva para o próximo ano, primeiro semestre, então, já vai acontecer esse novo tipo de serviço aqui em Criciúma. Os profissionais vão ir até as casas dos pacientes que precisam, para eles não precisarem se deslocar até os hospitais. E é claro que as unidades de saúde vão fazer esse levantamento e entrar em contato com quem precisa, e a gente segue acompanhando. Eu volto contigo no estúdio. Que bom, claro que é melhor a gente ser atendido dentro da própria casa, né? Obrigada, Raquel, pelas informações, também ao secretário Célio Casagrande. Olha, quem mora de aluguel e acabou de renovar o contrato ou está prestes a renovar, levou um susto esse ano. De janeiro a dezembro, o índice que é usado como base para o reajuste dos contratos de aluguel acumulou alta de 23,14%, segundo a FGV. Para falar sobre esse assunto, está chegando aqui ao vivo no Jornal do Almoço o advogado Victor Steiner. Boa tarde, Victor. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde a todos. Victor, para começar, né, explica para a gente um pouquinho sobre o que é esse IGPM, né, IGPM, e por que ele costuma ser usado nos contratos de aluguel. Então, o IGPM é o Índice Geral de Preços Mercado. No Brasil existem vários índices, ele é um desses índices. Ele leva em consideração, para calcular a inflação, alguns itens, como, por exemplo, combustíveis, carne bovina, alumínio, dentre outros. Já outros índices também comuns, como o INPC, por exemplo, tiveram uma variação muito baixa, muito menor, porque leva em consideração a educação, os salários, vestuário, etc. E o IGPM, ele é utilizado nos contratos de aluguel, na sua grande maioria, por uma questão de prática do mercado. Não tem nada na lei dizendo que ele seria obrigatório. Então, as pessoas podem utilizar outros índices também, se houver acordo entre elas, por quem está alugando um imóvel para aquele que é o proprietário do imóvel. Pois é, como saber, né, se ele é que rege o meu contrato de aluguel? Então, as pessoas têm que olhar no seu contrato, né, vai estar, normalmente no contrato tem várias cláusulas, uma delas é o valor do aluguel e outra é o índice. O IGPM normalmente está escrito assim, IGP-M, e entre parênteses, às vezes, consta FGV, é a Fundação Getúlio Vargas, que é a fundação que divulga o IGPM. Então, a pessoa tem que olhar no seu contrato se está escrito essa nomenclatura, IGPM, e às vezes o FGV junto, ou /FGV. Certo. Agora, o mercado imobiliário também foi abalado, né, pela crise econômica causada pela pandemia. Então, é mesmo o momento de conversar, negociar? Sim. O mercado imobiliário de locações, ele teve uma crise bastante grande no começo da pandemia, né? Várias pessoas, locatários tiveram que renegociar o aluguel, ou até não pagar o aluguel por um período ali, março, abril, maio. E agora, depois que mais ou menos, vamos dizer assim, estabilizou essa questão, agora vem o IGPM, que é um aumento de 20 e poucos por cento, enquanto os outros índices ali oscilaram entre 4%, 5%, 6%. Então, o IGPM foi 5, 6 vezes mais do que a maioria dos índices. Então, realmente, a recomendação é que as pessoas façam entrem em acordo com o proprietário, negociem para tentar diminuir esse índice que ficou muito elevado nesse ano. Tá certo. A indicação é buscar índices de reajuste que estejam mais próximos da inflação, então? Isso. Eu recomendaria que fique um índice, mas que a pessoa entraria em contato com o proprietário para renegociar. Por quê? Ano que vem, ou há 3 anos atrás, por exemplo, o IGPM foi menor que outros índices. Então, nós não temos como prever na economia se ano que vem o IGPM vai ser maior ou menor. Então, que fique um índice, mas que se ele estiver muito acima do normal, como esse ano o IGPM foi 5, 6 vezes acima dos outros, você renegocie para um valor menor, 5, 6, 7%, que foi a média dos outros índices. Muito bem. Obrigada, viu, pela tua participação, os esclarecimentos aqui no Jornal do Almoço. Obrigado. Tá certo, ficar de olho então para negociar.
O fim do ano vai se aproximando e com ele a necessidade da doação de sangue. É sempre, a gente fala disso aqui no Jornal do Almoço e é sempre importante lembrar porque hoje o estoque de 3 tipos de sangue está baixo no estado. Um e-mail do Hemosk chegou para Edneia. Era um chamado para doações com a relação dos tipos sanguíneos que estavam com estoque baixo no estado. A vendedora não pensou 2 vezes. Sim, sei. A minha mãe já precisou de cirurgia de coração e ela recebeu sangue, né? E a gente pensa que muitas pessoas, precisam e eu venho mesmo de coração, assim, por esse motivo, por salvar vidas, né? O Benedito doa sangue a cada 6 meses desde 2018. Ele estava passando pela frente do Hemosk de Criciúma e decidiu parar para fazer a doação. O tipo sanguíneo dele também é um dos que está com baixo estoque. Doa porque eu acho que é uma forma de manter o estoque regulado para todos que precisam, né? Todos nós precisamos de sangue na emergência, ninguém sabe quando vai precisar, né? Então é bom a gente servir a todos, pode servir a um dos nossos ou a nós mesmos, né? O Benedito aproveitou e trouxe junto a esposa Rosalba. É a primeira vez que ela doa sangue. É uma época que o pessoal precisa, de sangue, de doadores. Se a gente pode fazer o bem, por que não fazer o bem, né? Hoje existem 3 tipos sanguíneos que estão com um estoque baixo no estado. O, positivo e negativo, e B negativo. Nesta época de fim de ano, as cadeiras costumam ficar assim por aqui. As estatísticas mostram que há uma queda histórica, entre 20% e 25% no número de doações neste período. Muito por causa das férias e do recesso, onde as pessoas viajam e acabam esquecendo de fazer as doações. Então, nesse período, todos os hemocentros, eles trabalham com a questão de divulgação dessa doação, de busca de doadores, uma forma educativa para que esse doador ele retorne e que a demanda ela se mantenha segura, pelo menos nesse período, né? Neste ano, o Hemosk vai funcionar em horário normal até esta quarta-feira. Na véspera de Ano Novo, abre em horário reduzido e no dia 1º é fechado. Os horários em cada unidade de coleta no estado são diferentes. Eles estão no site do Hemosk, assim como o telefone de cada hemocentro. A gente solicita que os doadores, ou não, doadores de primeira vez ou os doadores de repetição, eles venham até o nosso hemocentro, tá? Hoje nós estamos precisando da reposição dos doadores O negativo, O positivo e B negativo. Porém, a gente convida todos os doadores, todas as pessoas, independente de saber da tipagem sanguínea ou não, que venham até o nosso hemocentro para que a gente consiga manter esse estoque seguro e, desta forma, fazer com que os hospitais e as clínicas conveniadas, elas consigam manter o atendimento a todos, né? Que pensem nas pessoas que precisam, que não só pelas outras pessoas, mas a gente pode um dia precisar também. A mina de visitação Otávio Fontana, que fica no bairro Naspolini, em Criciúma, vai ampliar o horário para receber turistas. A partir do dia 5 de janeiro, a visitação será permitida de terça a domingo. Nas terças-feiras, o horário de abertura ao público vai ser das 2 da tarde até as 6 da tarde. Já de quarta a domingo, as visitas vão poder acontecer das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até as 6 da tarde. Nesse próximo fim de semana, o atendimento está mantido. Nos dias 2 e 3 de janeiro, a equipe da mina vai receber turistas das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. A Otávio Fontana é a única mina de visitação aberta ao público e que permite que as pessoas conheçam a história da exploração do carvão mineral aqui na região sul do estado. Para mais informações, é só entrar em contato com o número 3445-8734. O JA faz uma pausa agora, mas continue por aí. Ainda hoje tem mais um episódio da série Guia do Estudante do Bom Dia Santa Catarina. Dessa vez a reportagem fala da vilã da prova, a redação. E depois do intervalo tem Quero Saber Animal. O tema é cuidados com os bichinhos na velhice. Tem alguma dúvida? Manda um WhatsApp 99146-9079. Até já. Um grave acidente ontem envolvendo um carro e um caminhão fez uma vítima fatal em Balneário Gaivota. O motorista do veículo de passeio era o vereador Lédio da Silva Matos, de 50 anos, que encerraria o mandato agora em 2020. O acidente foi na rodovia José Tiscoski. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa nas ferragens depois de invadir a pista contrária e bater de frente num caminhão. Lédio foi conduzido em estado grave para o Hospital Dom Joaquim de Sombrio, mas não resistiu aos ferimentos.
O MDB, partido do vereador, enviou uma nota lamentando a morte de Lédio. No comunicado, eles dizem que o Guide, como era conhecido, dirigia rumo à inauguração de uma obra da prefeitura quando teve um mal súbito e acabou invadindo a pista contrária. Sabe aquele bichinho de estimação que está com você há anos? Já virou até parte da família, claro, né? Ele merece atenção especial, ainda mais quando começa a ficar velhinho. Esse é o tema do Quero Saber Animal de hoje, cuidados com os bichinhos na velhice. A médica veterinária Helena Mondardo, que também é professora da Unibave, está chegando aqui no telão para responder as dúvidas de casa sobre o tema. Boa tarde, Helena, seja muito bem-vinda ao Jornal do Almoço. Boa tarde, obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo certinho. Vamos lá responder as perguntas, então, dos nossos telespectadores. A Thaís Ricken, de Araranguá. Com quantos anos um gato é considerado idoso? Então, Thaís, essa pergunta, hoje os animais têm uma expectativa de vida muito maior, né? Principalmente os cães e gatos. A estimativa é que nos últimos 30 anos dobrou a expectativa de vidas tanto de cães quanto gatos. Mas oficialmente a partir de 8 anos de idade já é considerado idoso, né? Apesar da expectativa de vida ser bem maior hoje em dia. Tá certo, 8 anos então. Vamos para a próxima pergunta. Eduardo Colombo, de Lauro Miller. Um ano de vida do cachorro equivale a quantos anos de uma pessoa? Essa é uma pergunta bem corriqueira, né? É bem comum, geralmente o pessoal quer fazer essa conta, né? Se fosse uma pessoa, quantos anos teria? E como a taxa de metabolismo do cão e do gato ela é muito mais intensa que a nossa, estima-se que 1 ano de um cão ou gato vale 7 anos de uma pessoa. Essa é a continha tradicional lá, mas isso é muito confabulação assim, em relação ao metabolismo deles, né? A gente tem que considerar a idade do cão e do gato. Essa conversão não tem muito... assim, aplicabilidade, né? A gente não consegue prever doenças, essas coisas baseado nessa continha. Muito bem, temos mais perguntas aqui no nosso telão. A Cris Coradini, de Jaguaruna. Meu cachorro está com 13 anos e não deixa mais dar banho de jeito nenhum, nem em casa, nem no pet. O que fazer? Como que é o nome da pessoa? É a Cris Coradini. Oi, Cris. Então... é bem importante que você leve o seu animal para uma avaliação veterinária bem criteriosa, para uma consulta, tá? Porque não é normal. Pode ser que ele está tendo algum tipo de dor. Nessa idade, é muito comum artrose nas articulações, né? Tanto do bracinho, do punho, do joelho, do coxal, né? Ali da bacia. Então, pode ser que, se ele aceitava banho e do nada começou a achar isso ruim, provavelmente tem dor. Além disso, também é muito comum hérnia de disco nessa faixa etária, não sei qual é a raça do teu animalzinho, mas é muito importante uma avaliação veterinária para identificar. Além disso, pode ser também algum trauma, né? Mas isso o veterinário na consulta vai conseguir identificar o que está acontecendo, tá? Mas normal não é, precisa procurar um atendimento. Muito bem, temos mais perguntas aqui do pessoal que adoro, Quero Saber Animal. Arthur Mendes, de Criciúma. Cães poodle costumam ficar cegos quando velhos. É algo da raça? Uhum. O poodle tem uma tendência racial mais forte para desenvolvimento de catarata, né? Que é aquela mesma condição que acontece nos humanos também, onde o cristalino, que é a lente do olho, né, ele vai perdendo transparência. Então, por essa tendência genética e também por tendência genética a desenvolver diabetes, que também predispõe ao desenvolvimento de catarata, ele é mais predisposto. Mas essa não é a única causa de cegueira em animais em geral e nem no poodle. Também pode acontecer uma degeneração da retina que pode causar esse problema, então precisa de uma avaliação de um especialista, né? Tem vários oftalmologistas veterinários aqui na região que podem avaliar para poder dar um diagnóstico preciso, tá? Mas o poodle é mais predisposto sim, infelizmente. Muito bem, Helena, daqui a pouco a gente volta a conversar mais, responder outras perguntas aqui dos nossos telespectadores, né? Para mais uma rodada de perguntas no próximo bloco. Até daqui a pouquinho, viu? Obrigada por enquanto.
Tá bom, até mais. Quarta-feira é dia de Vai Pro Feed, né? E tá chegando aqui no JA com mais informações sobre o universo da internet direto para televisão. Hoje a PAN nos conta tudo sobre uma plataforma que revolucionou a maneira como a gente assiste, divulga e publica os próprios vídeos na rede mundial de computadores. Confere aí. Bem-vindos a mais um Vai Pro Feed e hoje o assunto, pra mim, tem um fundo sentimental. Nós vamos falar sobre o YouTube. Por que eu falo isso? Porque quem não conhece, PAN Conta Tudo começou fazendo vídeos para o YouTube. Mas PAN, o que é o YouTube? A maioria de vocês talvez conheça ou talvez só tenha ouvido falar e eu vou contar um pouquinho para vocês de como começou o YouTube. Para quem pensa que o YouTube já é algo produzido pelo Google, se engana. O YouTube, ele foi produzido em 2005 por 3 amigos super engajados com vídeos da internet, que era Shade Hurley, Steve Chen e Judith Kain, que produziram o quê? Produziram uma plataforma onde eles pudessem compartilhar os seus vídeos da internet. Sim, e isso foi um sucesso. Apenas era simples, mas começou a crescer em 2006, quando já estava no auge dos compartilhamentos. Claro, a nossa Super Google foi lá e arrematou com uma compra no valor de $1.650.000.000. E aí se tornou o proprietário absoluto do YouTube. Já que a Google agora é proprietário dele, o que ela fez? Vamos levar como Google informação através do YouTube. E aí começaram as pessoas a produzir os seus próprios conteúdos e jogar no universo do YouTube. As pessoas que produziam músicas, cantores, celebridades, jogavam no seu YouTube e aí se tornavam mais conhecidos. Vários likes, várias visualizações e começou uma onda de YouTubers. O YouTuber foi legal porque você simplesmente era um anônimo e lançou um vídeo que viralizou e aí você se tornou uma celebridade instantânea. Gente, o YouTube fez de muita gente um sucesso. Hoje nós temos vários YouTubers bem conceituados. O nosso mais queridinho do Brasil e particularmente meu também é o Whindersson Nunes, que com todo o seu carisma traz pra gente conteúdos extremamente engraçados e relevantes e com ele veio uma longa lista de pessoas fantásticas. Nossas maquiadoras, influenciadores e até nossos artistas maravilhosos que aderiram ao YouTube e estão aí fazendo sucesso, Giovanna Buck e outras aí, que a gente só tem a agradecer pelo conteúdo de qualidade que nos fornece. Então, pessoal, se você não conhece o YouTube, saiba que ele, como plataforma Google, você coloca lá no buscar a informação que você precisa. Você cursa um curso ou tem curiosidade sobre um tema, coloca no YouTube que vai vir vídeos audiovisuais. Além de você ouvir sobre o seu tema, você vai ver imagens que vão te ajudar a entender melhor a sua procura. Espero que vocês tenham gostado como eu gosto do YouTube. Se você nunca experimentou, saiba que dentro dessa plataforma você pode postar seus vídeos e guardá-los sem ter que compartilhar com o mundo. Mas eles estarão eternizados para você lá. Por exemplo, você teve um filho, quer guardar recordações sobre aquele momento, a sua gestação, mas PAN jamais vou postar isso a público, não precisa. YouTube deixa você com a oportunidade de arquivo pessoal. Você arquiva, coloca ali o cadeadinho e só você e quem você permitir pode ver. Não é fantástico? É uma forma de você eternizar seus momentos, ser protagonista dos seus próprios vídeos dentro de uma plataforma extremamente pública e ao mesmo tempo privada. Espero que vocês tenham gostado dessa dica da PAN aqui para vocês, da internet direto para a televisão, no nosso maravilhoso Jornal do Almoço. Então, beijo, até semana que vem no nosso próximo Vai Pro Feed. Até semana que vem. Paradinha rápida para o intervalo. Daqui a pouco o Jornal do Almoço está de volta com a previsão do tempo. Em algumas cidades da região teve cena que assustou. Essa imagem é de Orleans, no fim da tarde de ontem. Daqui a pouquinho o Leandro Puchalski comenta sobre isso e traz a previsão para os próximos dias. Continue com a gente.
Jornal do Almoço de volta para falar sobre uma briga que terminou em morte ontem à tarde em Cocal do Sul. A Raquel está de volta ao vivo aqui com a gente e traz mais informações, né, Raquel? Já tem algo definido aí, alguma investigação sobre esse crime? Então, Denise, esse crime aconteceu ontem à tarde por volta das 13h30 no bairro Linha Tigre, em Cocal do Sul. De acordo com as informações da Polícia Civil, um jovem de 29 anos invadiu a casa da ex-namorada quando foi vítima de disparo de arma de fogo. Moradores ali do local acionaram a polícia militar, informando que realmente o homem tinha invadido a residência de um vizinho e estava fazendo ameaças, quando o dono da casa disparou com uma espingarda contra o homem que veio a falecer. A polícia militar, ao chegar no local, já encontrou a vítima sem vida e não encontrou o autor dos disparos. O IGP foi até a casa, claro, para recolher o corpo. Ontem mesmo já foram coletados alguns depoimentos relacionados a este caso e, segundo o delegado regional Vitor Bianco, o maior suspeito, é claro, da autoria deste crime é o ex-sogro da vítima. O delegado vai até a cidade de Cocal do Sul hoje à tarde para se inteirar melhor sobre esses fatos, mas a princípio o suspeito ainda não tinha sido encontrado e também não se entregou à polícia. De acordo com a agente da delegacia ali de Cocal do Sul, Andréa Lopes, a princípio tudo aconteceu por uma questão de legítima defesa, já que esse jovem foi até a casa da ex-namorada e tentou agredi-la quando o ex-sogro então atirou, mas é claro, isso ainda é uma suspeita, a investigação está acontecendo e a gente continua acompanhando para saber quais serão os próximos passos e quem de fato cometeu esse crime. Eu volto contigo, Denise. Obrigada, Raquel, pelas tuas informações. A gente, claro, vai continuar acompanhando esse caso, né? E agora a gente volta a falar dos nossos pets, aqueles que estão mais velhinhos, né, que estão com a gente há mais tempo. Eles têm que ter um cuidado especial e a gente não pode abandonar eles nessa fase da vida, né? Então a gente está conversando com a veterinária Helena, que já está aparecendo aqui com a gente, para responder mais perguntas dos nossos telespectadores. Então vamos começar a rodada com a pergunta da Patrícia Silva de Tubarão. Quando os gatos perdem os dentes, tem que fazer algum tipo de papinha para eles comerem melhor? Olá, Patrícia. Então, depende muito da causa dessa perda de dentes, né? O ideal é que a gente faça um acompanhamento, check-up anual para fazer a limpeza dentária, né? A profilaxia dentária, assim como em nós humanos, nos animais é bastante recomendado, tá? Em geral, o gato e o cão, eles conseguem ingerir a ração seca, mesmo com a dentição incompleta, mesmo sem dentes. E a ração pastosa, o uso só de ração umedecida pastosa, aumenta a chance de acumular nos orifícios, né, e facilitar as infecções orais. Então, não necessariamente ele vai usar só a ração pastosa, depende muito se tiver dor ou não. Então, também precisa de uma avaliação veterinária para avaliar direitinho se é a situação de usar só a ração pastosa, tá? E tem que ter muito cuidado em não umedecer a ração seca, a ração normal, colocar água morna para umedecer e ficar mais fácil de comer, e essa ração ficar lá no potinho e poder contaminar, principalmente com fungo. Isso pode ser bastante perigoso. Muito bem, temos mais perguntas. Adriano Fernando de Tubarão. Se o cão tem câncer em idade avançada, vale a pena tentar operar ou é muito arriscado? Melhor tentar proporcionar qualidade de vida para ele? Então, é uma pergunta bem frequente nos consultórios, né? Quando a gente atende um animal idoso com câncer, que é a idade mais comum, né, de acontecer as neoplasias, sempre fica um medo do tutor autorizar procedimentos cirúrgicos, né? E a idade por si só não é um fator limitante, isso a gente sempre coloca nas consultas e explica direitinho, que é o que eu quero trazer aqui. Então, tem que fazer uma avaliação geral desse animal se ele tem algum fator de risco além da idade. Por exemplo, doenças cardíacas, alguma alteração hepática que possa alterar o metabolismo, né, e que ele não passe bem na anestesia, alterações renais. Então, precisa de um check-up geral, porque a idade em si não é problema. Tá? Além disso, precisa de verificar qual tipo de tumor, se é maligno, se é benigno, o risco-benefício desse procedimento cirúrgico e também a presença de metástase. Se é um animal que é um câncer agressivo, que já está cheio de metástase, provavelmente a cirurgia não vai resultar em qualidade de vida, em aumento da expectativa de vida.
mas a gente faz cirurgias de cães idosos com câncer o tempo todo, não é uma limitação a idade, como eu falei. Tem que passar por uma avaliação completa para verificar realmente o status de saúde daquele animal e o risco e o benefício do procedimento. Muito bem, temos mais pergunta aqui no nosso telão. Deise Borges, de Araranguá. Em média, um gato castrado, sem raça definida, vive quantos anos? A idade média de gatos castrados hoje é de 15 anos, a expectativa média de vida, tá? Esse é um dado de 2019. 2020 eu não encontrei nenhum dado preciso. Mas eu, por exemplo, já atendi alguns gatos com mais de 20 anos. O mais velho que eu já atendi tinha 26 anos. Então, eles podem viver bastante, principalmente se bem cuidadinhos, né? Nossa, 26 anos, hein? É uma vida. Uma vida mesmo. Imagina se a família pegou quando tinha um bebê, né? A criança está com 26 anos hoje e o gato ainda está lá com eles. Que bacana. Obrigada, viu, Helena? Eu fiquei em dúvida se realmente era verdade. Eles mostraram foto do bebê que já tinha 27 anos, ou seja, e o gato estava lá. Então, era... Que bacana. Obrigada, viu, pelos teus esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores no Jornal do Almoço. Obrigada pelo convite. Bom, e a gente pediu então para os telespectadores, desde o comecinho lá do jornal, para mandarem umas fotos para a gente dos seus animaizinhos, dos seus pets que já estão velhinhos, e a gente recebeu algumas mensagens que a gente vai dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Olha só, o Tiago diz: Sara, a Chiquinha, olha só que linda, já está toda branquinha, né? A Chiquinha do Tiago de Sara. Agora, a Joana de Maracajá, que é o Alvin, esse cachorrinho lindo também. Tá com que idade será o Alvin? A Duda de Criciúma, que é um gatinho, a Shelly. E o Negão da Ludmila de Criciúma, olha só, o Negão que também já tá ali com os bigodinhos já branquinhos. Que amor, gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês aqui no nosso Quero Saber Animal. A gente sabe que o pessoal adora aí quando a gente fala de bichinhos aqui no JA. E vamos então agora à previsão do tempo. Todo mundo quer saber, né? Feriadão chegando, como é que vai ficar? Será que vai dar sol, vai dar frio, calor, enfim? Leandro Puchalski é quem conta pra gente. Olá, boa tarde para todos. E que calor, né, pessoal? Desde cedo as temperaturas vêm subindo aqui no estado e a tarde de hoje é bastante quente. Então vamos de cara aí já para os mapas para a gente perceber que faz muito calor durante a tarde de hoje, especialmente na parte norte do estado, em torno dos 37 graus. No entanto, o Vale do Itajaí, o oeste, o sul do estado não ficam muito para trás não, 35, 36 graus. O mapa seguinte mostra a presença do sol ao longo das próximas horas em todas as áreas do estado. Vai aumentar um pouco a nebulosidade por causa do calor agora ao longo da tarde. Sabe aquela chuva de verão mal distribuída que pega algumas áreas? Essa há a chance para o final do dia, mas pouquíssimas cidades. A questão é a seguinte: aonde essa chuva ocorre, ela pode ter algum temporal, mas pouquíssimas áreas, especialmente a chance para quem está bem perto da divisa com o Paraná. Bom, e o calor, pessoal, no último dia do ano ainda vai continuar aqui no estado. Muda um pouco, mas ainda segue quente. Dá uma olhada aí na temperatura para amanhã. Quem continua com temperaturas bastante altas é o pessoal do norte, né? E da parte do vale também, 35, 37 graus. Observe que nas outras áreas tem aquecimento, mas um pouquinho menos do que hoje. E por quê? Porque nós vamos ter tempo instável no último dia do ano. Uma frente fria, que é um sistema de chuva, vai avançar do Rio Grande do Sul e já no período da manhã tem chance de chuva em parte aqui do estado. Então vamos lá. No oeste, na Serra e no sul já pode chover no período da manhã e no decorrer do dia essa chuva se espalha para as outras áreas do estado. E atenção, tá? Pode chover forte em alguns momentos, pode ter alguns temporais mais fortes ao longo dessa sexta-feira por causa do deslocamento dessa frente. Não é a regra, é a exceção para poucas áreas, mas fique atento a algumas nuvens mais carregadas ao longo dessa sexta-feira, inclusive com possibilidade de queda de raio. Dá uma olhada nesse vídeo que a gente recebeu ontem de Orleans. Ele mostra no exato momento que um raio aconteceu na cidade. Por isso é muito importante você ficar muito atento em dias assim. Quando você estiver na rua, fique em um local seguro.
Nunca você tende a se esconder embaixo de árvore, é o lugar mais perigoso. Se você estiver na rua e possibilidade de entrar dentro de um carro, faça isso, que é o lugar seguro. Bom, olha só, durante o decorrer da noite da virada, será que o tempo vai atrapalhar? Então vamos lá por regiões. Quem tem uma noite mais estrelada, com tempo mais seco, é o pessoal do oeste, do meio oeste e da Serra Catarinense. Inclusive na Serra faz um friozinho perto da meia-noite. Na tela seguinte a gente tem as cidades onde a noite da virada vai ser de céu bastante nublado. Perto da meia-noite, mais nuvens do que chuva. Sul, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. E a região que tem maior chance de chuva, inclusive durante o período da meia-noite, é o norte do estado, onde as temperaturas ficam um pouquinho mais elevadas, mesmo assim na faixa de 20, 22 graus. Mas amanhã, aqui no JA, a gente retorna e analisa tudo isso com mais atualizações. Um grande abraço a todos. Tchau. A Casan tem um projeto socioambiental que leva informações para as famílias dos bairros onde estão acontecendo obras da companhia. Pedro Garcia tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Pedro. Oi, Denise, boa tarde para você, a todo mundo que está acompanhando o nosso Jornal do Almoço. Pois é, o programa acontece sempre da metade para o fim da obra de saneamento básico e serve justamente para tirar dúvidas da população, dos clientes da Casan. Para explicar um pouquinho melhor para a gente, já está aqui comigo o Jason Araújo Speck, ele que é chefe da agência da Casan aqui de Criciúma. Jason, obrigado pela participação no Jornal do Almoço. Quero começar te perguntando quais são as principais dúvidas da população referente a essas obras de saneamento. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Então, as obras de saneamento básico, elas trazem um certo transtorno a todos os usuários. Pensando nisso, a Casan tem esse projeto socioambiental, que visa um canal de comunicação entre toda a população e a Casan. E o que se faz com esse canal de comunicação? Justamente para tirar todas as dúvidas dos futuros usuários. Que dúvidas são essas? Como se ligar corretamente na rede? Quando podem se ligar e principalmente como vai ser futuramente tarifado, ou seja, as cobranças futuras que podem acontecer. E também um item muito importante é a conscientização ambiental que se dá nesse programa, que é a coleta e o tratamento de esgoto, ou seja, quão bom ou qual benefício vai trazer para toda a população ambiental com relação a esse item específico, que é o esgotamento sanitário. E agora essas dúvidas são tiradas por meio de visitas, né? Onde que essas visitas estão acontecendo neste momento? Todas as visitas são realizadas no bairro São Luís, ou seja, todas as unidades consumidoras que terão a sua coleta e tratamento de esgotamento sanitário estão sendo visitadas, obviamente com toda a cautela e precaução devido à pandemia que nós estamos vivendo, mas todas elas estão sendo visitadas e todos os moradores podem tirar qualquer tipo de dúvida e sanar, principalmente, a correta ligação do seu esgotamento sanitário à rede coletora. Essas visitas estão acontecendo mesmo no final do ano, agora no começo do ano? Como é que está funcionando isso exatamente? Sim, a Casan não parou esse programa, esse projeto é de suma importância para que a gente consiga fazer com que todos os futuros usuários tenham um total conhecimento da correta ligação. Então, a gente não pode parar, haja visto como o andamento da obra, que nós estamos em torno de 80% dessa obra. Então, para concretizar a obra, todos os moradores precisam ser visitados e principalmente orientados. Essas obras estão com 80% concluídas, como o senhor falou, né? E essas visitas acontecem de acordo com o andamento das obras até o final delas. Então, até quando que vão exatamente essas visitas? Essas visitas estão programadas para até o mês de abril de 2021. E teve alguma readaptação agora por causa da pandemia? Quais foram? Sem dúvida. A principal é que, antigamente, esses agentes sociais adentravam as casas e também faziam a visita normal e as orientações eram mais próximas. Agora, devido à pandemia, tem que ter um distanciamento social e principalmente as precauções para que evite um possível contato com o infectado ou até mesmo infectar alguém. Perfeito, Gerson. Obrigado pela participação aqui no Jornal do Almoço. Denise, volto contigo aí no estúdio do JA. Daqui a pouco a gente mostra um show itinerante com direito a muitas luzes e interação. Um jeito que músicos encontraram de levar diversão a comunidades carentes que enfrentam a pandemia. Um exemplo do meio oeste do estado que serve de inspiração. Até já.
Hoje a gente continua com a série Guia do Estudante do Bom Dia Santa Catarina. Essa temporada é especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Dessa vez a nossa reportagem fala da vilã da prova, a redação. Além disso, a gente também mostra as apostas de temas que podem ser abordados no teste. Olha só. É hora de encarar a folha em branco que vai definir a maior parte da nota dos candidatos. Chegou a vez da redação. Só ela vale 1000 pontos. E as regras são claras. 7 linhas no mínimo, 30 no máximo. Parece fácil, mas esse é o calcanhar de Aquiles dos candidatos. No Enem do ano passado, das 3.600.000 redações corrigidas, só 53 delas tiraram a nota máxima. No sul do país, só 3 pessoas conseguiram gabaritar o teste e nenhuma delas é catarinense. E aí, fica a pergunta que não quer calar. O que é preciso fazer para conseguir ser parte desse grupo tão seleto? Quatro cadernos, 32 páginas e a redação. Cada uma das 4 provas objetivas avalia uma área de conhecimento. São elas linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Falando assim, até parece que o Enem é previsível. Mas a seleção de conteúdos é justamente uma das tarefas mais difíceis de quem prepara os estudantes para a prova. O Evandros sabe bem disso. Faz parte do papel dele auxiliar os alunos a criar argumentos para os temas que possam surgir. E para ajudar na preparação dos estudantes, o professor de filosofia da cidade de Palmitos apostou até na criação de um canal no YouTube. O Enem não traz em si temas polêmicos ou temas muito atuais que estão ainda no âmago da sociedade, como, por exemplo, a previdência social, a questão da legalização das drogas, as questões do aborto. Mas isso não significa que o candidato não tenha que se ater a esses temas. E se tem um tema que todo ano é motivo de manchete, é o da redação. As apostas são variadas, mas para o Wilson, que é professor de História há 15 anos, é importante que o candidato não foque em um único assunto, e sim que esteja antenado no que está acontecendo ao seu redor. Há várias possibilidades de temas por exemplo, aparecer numa redação. Por exemplo, toda essa discussão sobre flexibilização da posse e do porte de armas que está tendo no Brasil, os conflitos internacionais que a gente vem acompanhando na mídia, fascismo, neofascismo, integralismo, neointegralismo, são assuntos que entraram no debate público, entraram na esfera pública e que podem ser cobrados no Enem deste ano. Um outro exemplo é internacional, eleições dos Estados Unidos, a derrota do Donald Trump, o retorno dos democratas à Casa Branca. Por último, é um ano também que, embora abalado pela pandemia do Covid-19, é um ano que tiveram guerras, como, por exemplo, a guerra civil na Síria, a guerra entre o Azerbaijão e a Armênia, enfim, para além da pandemia, há outros temas tão importantes quanto de atualidades que os alunos devem estar antenados. E para acompanhar tantos assuntos, o principal aliado do candidato em 2020 é a internet. A estimativa é que, nesse ano, mais da metade dos jovens brasileiros usem as videoaulas para estudar. Logo atrás estão os cursos online ou à distância, seguidos dos livros impressos e digitais. Além disso, quem vai fazer o Enem em 2020 vai ter mais um recurso para os estudos. O INEP disponibilizou de graça na internet as apostilas de capacitação dos corretores de redação. Apesar dos recursos, estar em casa sozinha é um dos desafios da Ana Paula. A aluna do 3º ano do ensino médio vai fazer a prova pela 2ª vez. E o principal ponto de insegurança é a redação. Não estou totalmente segura, mas eu sinto que não estou totalmente despreparada. A minha professora de português, ela se mostra bastante ativa a fazer redação pelo menos uma vez por semana. Então isso está sendo bem positivo.
Para a Kellen, que é professora de português para pré-vestibular há 13 anos, a maior dificuldade dos alunos não é escrever, e sim trabalhar no texto para que ele esteja no padrão definido pela prova. 2 pontos bem importantes na dissertação, na redação do Enem, é a tese e a proposta de intervenção. Então, os alunos perdem bastante ponto por não conseguir desenvolver, deixar bem clara a sua tese lá na introdução, né, que é o fio condutor do raciocínio que ele terá no texto, né, e de não saber construir uma proposta de intervenção adequada. Um dos fatores que influenciam na redação é o hábito da leitura, e ele está em queda. Nos últimos 4 anos, o país perdeu quase 5 milhões de leitores. Além disso, o que também se destaca são as dificuldades de leitura. 19% dos brasileiros dizem que leem muito devagar. 13% diz que tem dificuldade de concentração na hora de ler. E 9% nem consegue entender o que está lendo. Eu sempre digo para o aluno que existem só 2 segredinhos para o processo de escrita boa, da boa escrita, né? Que é a leitura, né? Muita leitura, a prática dessa leitura, da leitura diária, dos diversos gêneros textuais, e o segundo segredo é prática, é escrita. Então ele tem que escrever para conseguir desenvolver essa habilidade no papel também. E no próximo episódio a gente te explica como resistir às tentações e se manter focado na prova, apesar das festas de fim de ano que vem por aí. No meio oeste, moradores da região foram surpreendidos por um show itinerante com direito a muitas luzes e interação. Show no meio da rua, em cima de uma carreta itinerante. Não há pandemia que resista à criatividade para fazer a diferença neste ano tão difícil. Durante todo o mês de dezembro, foi assim que o Simão, que é violinista, com a sua equipe, levaram alegria e magia para muitas cidades do meio oeste do estado. Surgiu dessa necessidade de a gente poder sobreviver. Nós que trabalhamos com estruturas, as empresas que trabalham com estruturas, nós músicos não tínhamos como sobreviver nesse momento. A única forma de a gente poder realizar um show era um show em movimento, já que não geraria aglomeração, né? E a gente está muito feliz com esse resultado. A carreta passou por vários bairros carentes. Em algumas comunidades, foi a primeira vez que um show assim aconteceu, perto de casa e com um violinista. Surpresa que contagiou crianças e adultos. Gostei muito da apresentação. E as pessoas daqui que moram aqui não tem nem preço, não sabem nem como agradecer. Experiência que foi incrível. Começar um ano maravilhoso, eu acho que é isso que nós estávamos precisando. Renovar as energias. Depois de tantos meses dentro de casa, difícil mesmo foi não sair para registrar o momento, para se divertir um pouquinho. Teve quem curtiu das sacadas dos prédios. Esse show aí aconteceu nas cidades de Gervaldo Oeste e Joaçaba, mas essa carreta iluminada percorreu mais de 10 cidades da região. Em janeiro, esse espetáculo deve passar pelo litoral, por Balneário Camboriú, uma forma de levar diversão, sem esquecer da responsabilidade nesse momento de pandemia. Porque a gente vê realidades de senhoras, por exemplo, que estão dentro de casa, só casa, mercado, casa, mercado. E quando a gente pode levar não só alegria, mas levar um pouquinho de esperança. Dia 6 de janeiro, quarta-feira da semana que vem, Criciúma completa 141 anos. E a gente, claro, quer homenagear a cidade e com a sua ajuda. Desde ontem, estamos pedindo que vocês mandem uma foto ou vídeo contando qual o seu cantinho preferido em Criciúma. O Celo Menezes já mandou o dele, olha só. Fala, galera do Jornal do Almoço. Estou aqui no meu cantinho preferido de Criciúma. Mas não vou me atrever a chamar de cantinho, não. Deixa eu dar uma virada aqui, olha só. Vamos chamar de cantão preferido. Avenida Centenário é onde eu tô nesse momento aqui. Mas aí você tá me perguntando, Marcelo, a Avenida Centenário é o teu cantinho preferido? Na verdade, eu tenho vários pontos preferidos aqui na cidade, mas eu me identifico muito com a Avenida Centenário. Primeiro porque há 7 anos, quando me mudei para cá, foi a primeira avenida que eu passei ao chegar em Criciúma. Tudo passa
pela Avenida Centenário, seja indo, seja voltando. É a principal veia de circulação da cidade. A Avenida Centenário, que aliás está muito bonita, está arborizada em vários pontos dela por aqui. Mas por que eu me identifico muito com a Avenida Centenário? Porque além de ser o caminho diário para o trabalho, eu também utilizo a mesma avenida para fazer a minha atividade física. Como praticante de corrida amador que sou, no mínimo 2 a 3 vezes por semana, eu estou por aqui, ó, indo e voltando, fazendo uma corridinha e circulando aqui pela Avenida Centenário, coração de Criciúma. Portanto, me identifico demais e esse é o meu cantinho preferido aqui da cidade. E agora eu quero saber qual é o teu cantinho preferido da cidade. Manda pra gente. É isso aí, manda no 991469079 que no dia 6 de janeiro a gente vai exibir todos os cantinhos preferidos das pessoas aqui no JA. Ainda em clima de aniversário, hoje tem 2 cidades aqui da região completando mais um ano de história. Dia 30 de dezembro é o dia de dar os parabéns para Sombrio, que está fazendo 67 anos, e também para Içara, que está comemorando 59 anos. Então, parabéns a todos os moradores aí dessas 2 cidades. E a gente encerra o Jornal do Almoço agora com imagens da capital do mel, Içara, né, que está completando também mais um ano hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Desde já fica o meu desejo aí de um feliz ano novo. É que amanhã, sexta e sábado, o Jornal do Almoço é direto da capital. A gente se vê na segunda-feira. Até lá! Jornal do Almoço, oferecimento Giasse, 60 anos conquistando grandes amigos. Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Unesc, nossa universidade comunitária.